Iniciaremos neste vídeo a segunda parte do estudo do livro dos Juízes, livro histórico do Velho Testamento. Para entendermos bem a figura do juiz para Israel, que era uma nação teocrática, precisamos de fazer uma distinção entre o que é o juiz para nós do século XXI e o que era o juiz para Israel. E faremos isto contextualizando o termo. Nos nossos dias, juiz é aquele que julga segundo um código de leis expresso no Código Penal, Trabalhista e em outros códigos. Esse juiz, ele é instituído de acordo com um concurso público feito para pessoas habilitadas culturalmente na área e que, por terem estudado especificamente a área do direito, podem ser feitos juízes. Para Israel, ou no Velho Testamento, outra era a figura do juiz. Naquele tempo, o juiz era um homem que julgava segundo os preceitos da lei mosaica. Portanto, eles tinham por base a Bíblia para exercer justiça, juízo e para direcionar a vida daqueles que a eles recorriam. Para que fossem feitos juízes, eles precisavam apenas serem homens cheios do Espírito Santo, diferente dos dias de hoje, onde há necessidade de que haja uma habilitação cultural, acadêmica e a prestação de um concurso. No Velho Testamento, necessário se fazia que fossem homens cheios do Espírito Santo. Como o povo os via? Diferente dos nossos dias, os juízes não eram apenas vistos como autoridades e como aqueles que exerciam o juízo e a justiça. O povo de Israel via algo mais nos juízes. Eles eram vistos também como porta-vozes de Deus, aqueles que falavam em nome de Deus. Eram vistos como profetas, conselheiros, alguém com orientações sábias e embasadas na palavra e na vontade de Deus. Portanto, o juiz era também uma figura espiritual, não só uma autoridade humana no Velho Testamento. Como eles eram levantados? Eram levantados segundo a vontade de Deus. Portanto, independia da vontade do povo, independia também do grau cultural, da influência econômica que ele pudesse ter ou da aprovação das autoridades. E isto nós veremos à medida que estudarmos o livro, porque nos depararemos com homens de origem humilde, homens que não tinham poder econômico, homens que diziam ser os menores na sua tribo e na sua família, mas porque eram cheios do Espírito Santo, Deus então os tomou na sua mão e fez deles uma bênção para o povo de Israel e os instituiu como juízes sobre o seu rebanho. Toda vez que o livro de Juízes menciona o levantamento de um juiz, ele está expressando um ato da misericórdia de Deus e da sua enorme vontade de socorrer o seu povo. Uma vez que toda vez que o livro mencionará que um juiz é levantado, é porque Deus, através dele, quer dar livramento
vitória e socorro ao seu povo. Portanto, é uma ênfase no livro de que os mesmos eram levantados sempre que o povo inclinava seu coração para Deus e o buscava. Duração do período dos juízes. O período dos juízes inicia-se com a morte de Josué e se encerra com a morte do profeta Samuel, o último juiz de Israel. Porque, embora a monarquia estivesse instituída ainda nos dias de Samuel, era a ele que o povo, inclusive o rei, se inclinava para julgar causas, situações e buscar orientações em Israel. Em termos de tempo cronológico, estima-se, por cálculos feitos dentro do livro, que tenha durado um período de 300 anos aproximadamente, o período em que Israel foi julgado pelos juízes. Juízes mencionados no livro dos Juízes. O primeiro deles é Otniel. Colocaremos aqui significados dos nomes em hebraico, segundo alguns estudiosos, uma vez que isto enriquece muitas vezes o estudo da palavra de Deus, porque na época, quando um pai ou uma mãe ia dar um nome a um filho, ele dava um nome cujo significado contextualizasse a operação de Deus na vida daquele casal ou da nação de Israel naquela época. Então, os nomes na Bíblia muitas vezes descrevem ou nos ajudam a entender situações em que o povo estava envolvido nela ou que aquela família estava vivendo como uma experiência pessoal com Deus. O nome Otniel é Deus é poderoso. Era um juiz da tribo de Judá e julgou Israel por 40 anos. Colocaremos aqui também um mapa que nos ajudará a entender a localização de cada um desses juízes. Este mapa é o mapa de Israel no tempo dos juízes. Otniel, portanto, era da tribo de Judá, que está aí delineado em vermelho, a região que coube a tribo de Judá. Morre Otniel e é levantado então Eude, ou Eude, como alguns costumam pronunciar. O nome significa forte, unidade. Eude era da tribo de Benjamim. E porque julgara Israel, em seu tempo a terra teve 80 anos de paz. Segue a morte de Eude o levantamento de Sangar, que é um nome que quer dizer copeiro. Não há uma menção clara da origem de Sangar, mas vamos posicioná-lo aí no mapa. Vejamos. Sangar, vocês veem que foi o terceiro juiz de Israel e que foi sombreado em cor rosa claro a Filistia, porque ele teve um importante papel na conquista e no sacudir do jugo que os filisteus impunham sobre Israel. Os filisteus na Bíblia foram inimigos ferrenhos de Israel e Sangar foi um dos primeiros a julgar Israel e a livrá-los do jugo dos filisteus. À morte de Sangar, segue-se a juíza Débora. Portanto, uma mulher também julgou Israel. Débora era uma mulher profetisa, seu nome significa abelha, julgou Israel por 40 anos. Débora contou com Baraque. Alguns estudiosos contam Baraque como também um dos juízes, outros não, mas nós vamos colocá-lo aqui junto com Débora. Portanto, o nome Baraque significa relâmpago. Ele era da tribo de Naphtali.
e governou, se considerarmos este homem como juiz, junto com Débora, os mesmos 40 anos. Seguindo-se ao tempo de Débora e Baraque, Deus levanta como juiz a Gideão. É uma palavra que quer dizer guerreiro. Outros dizem que quer dizer lenhador. Há vertentes que apontam para um e para outro termo. Gideão era da tribo de Manassés e também julgou Israel por 40 anos. Com a morte de Gideão, Deus levanta como juiz Tolá, que quer dizer carmesim. Tolá era da tribo de Issacar e julga Israel durante 23 anos. Falece Tolá e Deus levanta então Jair, que é uma palavra que quer dizer Deus ilumina. Jair era gileadita e julgou Israel durante 22 anos. Com a morte de Jair, Deus levanta como juiz a Jefité. O nome quer dizer Deus abrirá. Jefité era gileadita e teve o menor período de atuação de um juiz dentro de Israel, que foi o período de 6 anos. À morte de Jefité, Deus levanta Ebsã, cujo nome quer dizer forte. Era belemita, portanto era da tribo de Judá, e por 7 anos julga Israel. À morte de Ebsã, Deus levanta então a Elon, que também quer dizer forte. Elon era da tribo de Zebulon, e por 10 anos julga Israel. À morte de Elon, Deus levanta Abdom, que é uma palavra que quer dizer servo, aquele que serve. Abdom era efraimita e por 8 anos julga a Israel. Ao falecimento de Abdom, Deus então levanta o último juiz descrito no livro de Juízes, que é Sansão. É uma palavra que quer dizer separado, distinto, forte. Sansão era da tribo de Dan e por 20 anos julga Israel. Estes são os juízes que julgaram Israel, que estão mencionados no livro de Juízes. Nós vamos no próximo vídeo começar a estudar quem eram os principais inimigos de Israel nesta época e quais eram as suas estratégias, para que nos próximos entendamos a atuação de cada juiz no aspecto militar, mas sobretudo no aspecto espiritual. Por hoje ficaremos nesta tela.